Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Vamos à leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Grande e misericordioso Deus, estamos diante de Ti, Pai, para Te suplicar que o Senhor fale aos nossos corações hoje aqui, Senhor. Que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, Senhor. Apesar de mim e da minha inabilidade, Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Os irmãos devem estar familiarizados com o conceito de retrato falado, não é? A gente vê muito disso nos filmes de investigação, seriados, ou em livros de romances policiais. É quando, através da descrição de uma testemunha de características físicas de um possível suspeito, o perito tem que desenhar da forma mais fiel possível ali um retrato, não é? Bom, guardem esse conceito um pouco na cabeça. O nosso texto, ele se inicia com o início do primeiro dos 5 grandes discursos que são descritos no livro de Mateus. E, com certeza, com um sermão que é um dos mais famosos de toda a história, né? O famoso Sermão do Monte. O sermão ele é situado propositalmente por Mateus logo após o início do ministério público de Jesus na Galileia. Havia tido aquela situação da tentação no deserto após o batismo, e Jesus começava então ali o seu ministério de curas, e ele pregava as boas novas do reino dos céus. Esse termo aqui, reino dos céus, pode ter um sinônimo dele, o reino de Deus. Esse termo aqui é utilizado, eu acho que até o pastor Thomas citou isso quinta-feira passada, como uma substituição, visto que Mateus era judeu e ele estava escrevendo esse evangelho primariamente para judeus. Então eles evitavam falar tanto assim o nome de Deus de maneira geral, né? E conforme mostra o capítulo 4, ele começou o seu ministério de pregação. Começou a pregação do reino que havia vindo em sua pessoa, que havia sido inaugurado ali em Cristo. Pois bem, o evangelista parece iniciar esse tema no capítulo 4, de forma que ele pudesse ser expandido a partir dos próximos capítulos, de forma que o capítulo 5, 6 e 7, que são os capítulos que abordam o Sermão do Monte, tem como tema central o reino dos céus. Então, com o início do seu ministério, a popularidade de Jesus crescia mais a cada dia e cada vez maiores multidões iam ao seu encontro. Algumas pessoas curiosas, né, para ver que rabi era esse que estava sendo tão falado pelas ruas da Galileia, de Israel. Alguns iam buscando milagres e alguns também iam para ouvi-lo, para saber o que ele tinha a dizer. Estavam sedentos de ouvir a sua palavra. Então,
O texto, a princípio, nos dá a entender de que o propósito inicial de Cristo seria ensinar de maneira mais profunda, né, a esses que queriam ouvi-lo, aos seus discípulos. Aqui, não necessariamente os 12, né, os discípulos, todos aqueles que eram alunos, por assim dizer, que buscavam nele algum ensino. E assim ele se assenta e passa a ensiná-los, passa a lhe dar ali as normas, as diretrizes do seu reino, por assim dizer. E aqui nós podemos fazer um parênteses para traçar um paralelo, né, da grandeza desse momento, porque assim como no monte ali no Sinai, Deus havia por meio de Moisés dado a sua lei ao seu povo, ele tinha feito distinção do seu povo e os demais povos da terra. Aqui também Cristo estava ensinando ao seu povo, ensinando, instruindo, mostrando como ele era um povo diferente, como ele deveria viver no meio desse mundo caído. É um paralelo assim de uma beleza poética, né? O nosso Deus parece que gosta dessas coisas, ele se importa com a beleza, não é? Então o Senhor Jesus, ele inicia a sua fala de uma maneira muito marcante e muito contracultural, com as famosas bem-aventuranças. Contracultural naquela época em que foi falado e é contracultural para nós também nos dias de hoje, porque ele citou pessoas humildes de espírito ou pobres de espírito, pessoas que choram, pessoas que sofriam perseguições, pessoas famintas e sedentas. De jeito nenhum a gente faria uma lista dessa como pessoas bem-aventuradas, né? Aprovadas e felizes. Lembre que naquela época e também para alguns hoje, infelizmente, a riqueza material era um sinal confiável da aprovação de Deus. Então isso foi chocante, esse começo do discurso de Cristo. E ele começa então a apresentar algumas características, as características do caráter daqueles que seriam os súditos do seu reino, aqueles que seriam os bem-aventurados, de forma que através dessas descrições nós podemos traçar uma espécie de retrato falado daqueles que herdarão o reino de Cristo. Então, esse é um texto que talvez por ser muito conhecido, nós temos nos dias de hoje passado batido por ele. A gente faz uma leitura meio que superficial, mas é um texto importantíssimo que a gente se volte para ele constantemente. Quer você seja novo convertido, quer você tenha já anos de estrada, a gente deve submeter o nosso coração à avaliação, sempre tendo como luz o ensino desse texto. Antes de partirmos para o texto em si, é interessante a gente notar algumas coisas. Vamos partir para o texto tendo como princípio que as bem-aventuranças ditas por Jesus, essas características, esse caráter, não se tratam de grupos distintos de pessoas. Quando ele fala isso, por exemplo, ele não está falando que existe um grupo que são os mansos e esses herdarão a terra, esse grupo são os que choram e esses serão consolados. Não, não é isso que ele faz. Jesus está aqui apresentando um só grupo, e esses são os redimidos. E essas características citadas por Cristo devem estar presentes num salvo, num cristão verdadeiro, em maior ou menor grau e de maneira crescente no decorrer da sua santificação. Quanto ao estilo de escrita, irmãos, as bem-aventuranças têm um estilo bem característico, né? Jesus apresenta uma pessoa, o bem-aventurado, ele vai dar em seguida uma característica dessa pessoa e em seguida uma bênção, que é a bem-aventurança em si, que é o motivo dessa pessoa ser bem-aventurada, ser aprovada por Deus. Pois bem, vamos ao nosso texto e vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versículos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa tradução, humildes de espírito, em algumas outras traduções, acho que na NVT, eu acho que pobres de espírito. Por pobreza, humildade de espírito aqui, nós não podemos entender, como alguns pregam, que se trata de uma pobreza meramente financeira, né?
porque aí a gente teria alguns problemas para lidar. Dizer que a pobreza, a humildade aqui falada é financeira, significaria dizer que a todo pobre iria ser dado o reino dos céus, e nós sabemos que isso não é verdade. Também significaria dizer que a riqueza em si é pecado, quando na verdade a gente sabe que o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza é que de fato é pecado. Nós temos irmãos crentes sinceros que foram abençoados pelo Senhor também com riquezas materiais. Então, não se trata disso. A pobreza aqui retratada é, na verdade, uma pessoa que percebe a sua miséria diante de Deus. Ele conhece a santidade do Senhor, a sua justiça, e ele vê o abismo moral que há entre eles. Então, aqui a religiosidade dos fariseus, baseadas em obras externas, é jogada ao chão aqui. O bem-aventurado, na verdade, é aquele que reconhece que não há nada nele mesmo que possa recomendá-lo diante de Deus, nada de que ele possa se gloriar, né? É aquele que conscientemente confessa que se rebelou contra um Deus que é justo, santo e bom. Se nós usássemos, irmãos, outros homens como regra moral, nós poderíamos incorrer no erro de nos achar dignos, merecedores de alguma coisa das mãos do bom Deus. Eu acredito que Calvino trata sobre isso nas suas Institutas, sobre o conhecer a si mesmo e o conhecer a Deus. Ele fala que, primariamente, nós precisamos conhecer a Deus e depois conhecer a nós mesmos. Porque depois de conhecer a Deus e a sua santidade, tudo mais que nós conhecemos depois vai estar aquém da sua pessoa. Então aqui o que Jesus faz, o que ele propõe é mais uma vez colocar a Deus como o padrão de moralidade para os seus servos, para os seus súditos. E isso não é uma ideia nova, essa é uma ideia que vem desde a antiga aliança. Nós podemos ver isso em Levítico 19:2, por exemplo. Vamos abrir para essa leitura desse texto? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o que Cristo faz aqui é rememorar que essa religiosidade farisaica é reprovada pela Bíblia. Esse não é o padrão. Por isso que ele mais à frente vai dizer que nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus. A nossa justiça deve ser a justiça de Deus. Ele vem falar isso no verso 48, do mesmo capítulo que nós lemos, do capítulo 5. Ele nos fala: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o padrão moral para o súdito do reino é a perfeição de Deus. Então, diante disso, só resta a humildade, só resta reconhecer a sua pobreza. Então, na primeira frase do seu sermão, Jesus Cristo deixa logo claro que não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos para alcançar o reino, para alcançar a salvação. O reino dos céus não é para quem confessa a fé no Senhor Jesus como se estivesse fazendo um favor para Deus, né? Como se fosse, se considerasse uma boa adição, né, ao povo do Senhor. Não. O reino dos céus é para quem se apercebe não merecedor disso e para quem se aproxima de Deus como um mendigo a suplicar. De quem se aproxima dele somente por necessidade. Nós precisamos, então, abandonar totalmente o nosso senso de justiça própria e humildemente reconhecer o nosso estado diante de Deus. E faço aqui uma aplicação, irmãos, nos nossos dias, sobretudo no nosso meio reformado, predominam a soberba intelectual, que fica cada vez mais claro com as redes sociais, né? Quem gosta de dar uma olhadinha no Instagram, vocês veem o tanto de debate infrutífero que tem ali na rede. Posturas arrogantes e ríspidas, a vaidade,
o conhecimento teológico tem sido usado para o autoengrandecimento, né? E um verdadeiro conhecimento das doutrinas da graça não pode nos levar a se considerar superiores a outros. Muito pelo contrário. O conhecimento da doutrina da graça deve nos colocar de joelhos, diante de Deus. Deve gerar em nós um coração humilde e sabedor da nossa própria miséria. A santidade, irmãos, de Yahvé é o padrão. Se a santidade de Yahvé é o padrão, há espaço para a nossa soberba? Há espaço para a glória própria? Como diria Daniel, né? A nós pertence o corar de vergonha. Bom, aos pobres de espírito, e somente a eles será dado o reino dos céus. Vamos só abrir um parênteses aqui para a gente explicar um pouco esse termo aqui, reino dos céus. Aqui, ele não trata de um reino com definições geográficas ali, como esperavam muitos que esperavam o Messias, né? Esperavam que ele fosse um libertador político. Ele também não trata do domínio soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre justos e ímpios. É verdade que Mateus usa esse termo um pouco mais à frente, nesse sentido, quando ele trata da parábola do trigo e do joio. O semeador é soberano ali tanto sobre o trigo como o joio, e no devido tempo ele faz a separação, né? Mas como aqui nós vemos que somente um grupo de pessoas, há um grupo que vai ser dado o reino dos céus, então nós percebemos que esse termo aqui está ligado, está intimamente associado com a salvação. Então, aqueles a quem é dado o reino, aos pobres de espírito, são aqueles que entram para a vida, por assim dizer, são aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo. Então, se trata do domínio do Senhor soberano, sim, mas sobre aqueles que, sendo regenerados, se entregam alegremente e se submetem a Ele. Os pobres de espírito, de certa forma, eles já desfrutam hoje dessa bem-aventurança, porque eles já foram libertos do império das trevas e foram transportados para o reino de Cristo. É o que nos diz Paulo, né, em Colossenses 1, verso 13. Contudo, isso só será plenamente consumado na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós, como salvos, já entramos para a vida eterna já é vivida desde hoje, mas ela só será consumada completamente no grande dia do Senhor. Nós vivemos, então, naquele famoso já e ainda não, né? Vamos seguir em frente no nosso texto. O verso 4 nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma vez que o bem-aventurado se torna ciente da santidade de Deus e da sua falência moral, que a cada passo que ele dá em direção à santidade de Deus se torna cada vez mais evidente, ele chora. Ele chora, e ele chora não movido por um mero remorso ou emocionalismo, mas ele chora diante da maldade do seu próprio pecado, da malignidade. Ele chora pela sua própria perversão. Ele chora porque ele reconhece o seu pecado diante de Deus e percebe que ele responde com rebelião e maldade àquele que só lhe fez o bem, aquele que é o doador de todo bem, aquele que é a fonte de toda beleza. Mas não só isso. O cidadão do reino dos céus, ele não se limita a chorar o próprio pecado. Ele aprende a amar a Deus de tal forma que o pecado no mundo o entristece profundamente, e ele chora também pela impiedade do mundo. O salmista Davi, o rei Davi, no Salmo 12, ele expressa um pouco desse sentimento, né? Vamos lá no Salmo 12 para a gente ler o verso 1. O Salmo é um verdadeiro espelho, né, da alma do ser humano. Davi trata disso aqui. E ele fala: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Então, Davi tinha um coração entristecido pela infidelidade. O cidadão do reino, então, irmãos, é um homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, porque ele não admite, ele não consegue contemplar ali de camarote o pecado e a maldade contra o Deus que ele tanto ama.
nós temos, irmãos, nos entristecidos com o pecado do mundo? Ou nós estamos ficando com o coração encaliçado? O pecado não nos choca mais? Ou pior ainda, nós temos nos tornado participantes da iniquidade à nossa volta, né? Nós temos ouvido aquele humorista favorito que blasfema contra Deus, zomba da igreja, zomba da obra de Cristo na cruz, daqueles que escarnecem de Deus, e nós assistimos com um sorrisinho nos lábios, ou nós nos entristecemos profundamente diante disso. Nós temos nos reunido em rodinhas de conversas que não agradam a Deus para ser bem aceito socialmente, quer seja na escola ou no trabalho, piadas podres. O pecado ao nosso redor, irmãos, ele não pode parar de nos chocar. Nós não podemos nos acostumar com ele. Há quanto tempo, irmãos, nós também não lamentamos o nosso próprio pecado? Um lamento de verdade, triste, cheio de tristeza, com choro, não aquele arrependimento superficial que é tão característico da gente, né? Quando nós expressamos a tristeza real por responder com afronta ao Supremo Benfeitor. Vamos lá no Salmo de número 38, irmãos. Eu quero ler alguns versículos com vocês que retrata a tristeza também de Davi diante do seu próprio pecado. Salmo de número 38. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã da minha carne. Vamos ao verso 18. 17 e 18. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Quando foi a última vez, irmãos, que nós lamentamos um pecado dessa forma, como foi expressa por Davi, não é? Nós temos a tendência de tratar os nossos pecados de maneira muito mais branda do que nós tratamos o pecado do nosso irmão. Nós procuramos sempre um atenuante, né? Nós acalentamos aquele pecadinho de estimação no coração, como se ele pudesse ser domesticado. O pecado, irmãos, acalentado e não tratado no coração, o pecado não confessado, ele é como uma doença degenerativa para a alma. A princípio, pode parecer que não tem consequência alguma, mas com o passar do tempo, aquilo vai cauterizando a nossa consciência, prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Isso não pode acontecer. Nós não podemos viver adiando o arrependimento. Nós precisamos nos aproximar diante de Deus, como diz o Salmo 51, o verso 17, com o coração compungido e contrito, aguardando o seu favor. Então, irmãos, que o Senhor nos dê um coração sensível, que lamente profundamente os próprios pecados, que lamente profundamente a perversidade do mundo e dos ímpios, e assim nós seremos consolados juntos aos que choram. Nós vamos ser consolados na perfeição de Cristo e na sua obra, sabendo que ela é suficiente para cobrir a imundície do nosso pecado. Ele é a cura para a nossa doença degenerativa. E nós seremos consolados no fato de saber que quem começou a boa obra em nós há de completá-la. Então nós já não vamos conviver com o nosso terrível pecado e nós viveremos num mundo completamente livre de toda a impiedade. Me permitam citar aqui uma das perguntas do Catecismo de Heidelberg para finalizar esse ponto, que ilustra bem o que nós acabamos de falar, resume bem, melhor dizendo. Qual é o seu consolo, tanto na vida como na morte?
A resposta é que eu, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue fez plena satisfação por meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo, e de tal maneira me guarda que sem a vontade do meu Pai Celestial nem um só cabelo da minha cabeça pode cair. Antes, é necessário que todas as coisas sirvam para a minha salvação, porque também me assegura, por meio de seu Espírito Santo, a vida eterna, e me faz pronto e disposto para viver doravante segundo a sua vontade. É um doce consolo que nós temos, não é? Vale a pena chorar aqui nessa terra. Bom, seguindo ao nosso texto, irmãos, o verso 5 nos diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós devemos notar aqui, irmãos, que entre a humildade de espírito, a pobreza de espírito e a mansidão há uma certa similaridade. Mas enquanto a humildade de espírito trata da forma como a pessoa se enxerga diante da santidade de Deus, a mansidão vem falar a respeito do reflexo desse conhecimento da sua própria miséria no relacionamento dessa pessoa com Deus e com as demais pessoas. Uma vez que ele reconhece a situação terrível dele diante de Deus, que chora os seus pecados e os confessa, o bem-aventurado então se submete mansamente e alegremente ao governo do Senhor. O favor de Deus se torna algo tão precioso para ele, tão acima de todas as coisas, que ele confia completamente o seu caminho ao Senhor. Ele confia na sua provisão. Ele é uma pessoa contente com a provisão de Deus. Ele sabe que não merece nada da sua boa mão, então ele se contenta com as bênçãos e ele se contenta também com as lutas pelas quais ele tem que passar, porque sabe que obteve o favor de Deus. Portanto, a murmuração não é uma coisa que está presente nos lábios de uma pessoa realmente mansa. Em relação às outras pessoas, como o manso é também uma pessoa pobre de espírito e que reconhece a sua própria pecaminosidade, ele reconhece a si mesmo e as outras pessoas debaixo do domínio de Deus, então ele não acha sobre si mesmo mais do que deve. Ele não se acha superior às demais pessoas, de forma de que de maneira geral, o homem manso, ele se relaciona bem com as outras pessoas. Mas nós não podemos também confundir essa mansidão com uma amabilidade natural que algumas pessoas têm. É possível que uma pessoa seja extremamente amável no seu trato com as pessoas, mas não seja uma pessoa realmente mansa. Esse trato com as pessoas, essa mansidão brota do seu relacionamento com Deus e do seu contentamento nele. O manso também não é uma pessoa autoritária nem abusiva, não é uma pessoa que busca impor as suas ideias com violência ou a qualquer custo. Mas também não podemos confundir mansidão com a frouxidão, com falta de firmeza, com fraqueza. O manso, ele não é alguém que se deixa levar por qualquer um, por qualquer conversa, por qualquer vento de doutrina, mas ele é alguém que é capaz de deixar os seus próprios interesses de lado para edificar outra pessoa, para edificar o seu próximo. Números 12, ele nos apresenta Moisés como um exemplo de homem manso, né? Diz que o servo Moisés era muito manso. No próprio capítulo, ele relata ali a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, né? Quando questionam ele como sendo o profeta do Senhor, né? Não questionam, mas se dizem como também profetas co-iguais a ele. E vejam, Moisés era um homem firme, conduziu o povo durante tantos anos, mas ele se absteve do seu direito de resposta. Então, nós aprendemos aqui que o homem manso, ele não é um homem dado à vingança, não é um homem dado à resposta truculenta. Ele confia o seu direito e a sua justiça ao Senhor, assim como fez Moisés nesse texto. E em última instância, irmãos, o nosso exemplo máximo de mansidão é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Mateus 11, 29, ele vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sendo Jesus manso, ele suportou a cruz, suportou a afronta, suportou a ira divina por amor de nós, por amor de sua igreja. Ele se absteve do seu direito por amor de nós. O puritano Thomas Watson escreveu certa vez que Satanás adora pescar nas águas turbulentas de um coração descontente. Então, nós precisamos, irmãos, estar contentes no Senhor. Se nós cultivamos um coração que vive a murmurar, nós nos julgamos merecedores de mais do que o Senhor Deus nos tem dado tão bondosamente. Nós nos queixamos da provisão dele em nossas vidas. Nós precisamos também, irmãos, abdicar do nosso egoísmo, dos nossos próprios interesses, a fim de edificar os nossos irmãos no serviço ao Senhor, a fim de buscar edificação mútua. Sei que nos dias de hoje a vida é uma correria, né? Mas nós gastamos tanto tempo edificando coisas que vão passar. Nós precisamos gastar tempo também com edificações de coisas que serão eternas. Não que trabalhar firme muito para fornecer uma estrutura mais confortável para a sua família tenha nada de errado, mas nós precisamos também resguardar tempo para gastar com os nossos irmãos. Nós precisamos de edificação mútua, nós precisamos guardar tempo para gastar com aqueles que nós temos Cristo em comum. E os mansos, irmãos, eles herdarão a terra. De certa forma, eles já herdam desde agora, porque eles não dão muita atenção ao enriquecimento próprio. Eles descansam no fato de que o Senhor vai cuidar deles. Eles buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e sabem que tudo mais quanto eles precisam será acrescentado. Eles sabem que em Jesus Cristo tudo já lhes pertence. Mas, por fim, o cumprimento pleno dessa promessa se dará na volta de Cristo, quando eles herdarão o novo céu e a nova terra. Vamos ao verso 6, irmãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, o cidadão do reino reconhece sua própria pecaminosidade diante de Deus, ele enxerga o abismo moral que há entre eles, ele chora os seus pecados, ele se submete mansamente ao governo soberano do Senhor, e por fim ele clama por justiça, ele anseia por justiça. Percebam aqui as figuras que foram utilizadas: fome e sede. Não é uma mera vontade, são necessidades essenciais para a sobrevivência humana. E essas figuras aqui utilizadas vêm bem a calhar, porque agora lidamos com a necessidade essencial daquele que é um cidadão do reino de Deus, que é ter harmonia com um Deus que é justo, santo e bom. Imagine você, um réu culpado, confesso, diante de um juiz justo e bom. Qual seria o seu maior desejo, seu desejo mais desesperado diante disso? Seria ser declarado justo. Ser declarado justo. Mas sendo o juiz bom, reto e justo, isso só poderia acontecer se a pena fosse cumprida cabalmente, se a dívida fosse paga. Então, se o súdito do reino ele sabe que é pobre de espírito e sabe que não há nada que o torne justo, a única saída é confiar na justiça que provém da misericórdia do próprio Deus, imputada sobre ele por meio de Cristo Jesus, da sua obra salvadora. É verdade que os primeiros ouvintes desse sermão, eles não tinham a revelação completa como nós temos. Eles não sabiam que Cristo, ainda, né? Não sabiam que Cristo ia morrer de maneira vicária por todo aquele que crê. Não sabiam da ressurreição. Mas esse conceito de justiça que provém
da misericórdia de Deus não é um conceito novo. Também temos aqui que o próprio Cristo sabia o quanto custaria tornar o seu povo justo. Mas vamos ao Antigo Testamento, que a gente possa ver que esse é um conceito veterotestamentário. Vamos a Gênesis 15, verso 6. Desde o Gênesis, já se sabia que a justiça do homem provinha da misericórdia do Senhor. A respeito de Abraão, aqui o texto fala. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão em si mesmo não era justo. A palavra imputar significa, em termo forense, atribuir algo a alguém. Atribuir algo que não era dessa pessoa a alguém. Ou colocar na conta de alguém. Então, desde sempre, a justiça humana provém da misericórdia e da graça do nosso Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia também no Salmo de número 32, verso 1, para ilustrar melhor esse nosso ponto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. 32, verso 1. Então, irmãos, diante da sua fome e sede de justiça, o bem-aventurado confia na misericórdia do próprio Deus e ele é saciado primeiramente pela justiça de Cristo. E a justiça de Cristo, então, é imputada a ele. Se torna a sua própria justiça. Porém, irmãos, o texto de Mateus, ele não trata aqui de uma justiça meramente imputada, jurídica. Ele trata também de uma justiça ética. E essa é comunicada pelo Senhor aos salvos. Então, ele é justificado, e uma vez que ele é justificado, o cidadão do reino deseja se parecer cada dia mais com o seu Senhor, se parecer cada dia mais com aquele que o salvou. E no decorrer da caminhada isso acontece no processo de santificação, deve acontecer. Então, a justiça comunicada ao salvo, ela não pode de maneira nenhuma ser desmembrada da justiça imputada. Ela é uma consequência. O salvo, ele deseja, ele anseia por andar em boas obras, em obras de justiça. Não porque a salvação dele depende disso, mas porque ele deseja glorificar o seu Salvador, glorificar a Deus através do seu agir reto e justo. E ele deseja que outras pessoas, ao verem as suas boas obras, também glorifiquem ao seu Deus. Nós temos isso alguns versículos à frente. No verso 16, o Senhor Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mais do que um anseio só por justiça pessoal também, o bem-aventurado, assim como ele chora o próprio pecado e o pecado que existe no mundo, o bem-aventurado ele também almeja por ver a justiça de Deus refletida em toda a criação. E isso não de uma maneira legalista e autoritária, mas ele deseja, ele anseia por ver o dia do Senhor, onde a criação será totalmente redimida e limpa da impiedade. Nós vivemos hoje, irmãos, no meio da igreja, uma crise moral. Nós percebemos isso pelas notícias que nos chegam, não é? E aqui eu não pretendo me referir aos problemas óbvios, né, que nós sempre criticamos, por assim dizer, das igrejas neopentecostais, igrejas de teologia da prosperidade, teologia liberal, igrejas inclusivas. Não, aqui eu quero chamar a atenção para o nosso próprio umbigo, para a imoralidade que tem ocorrido no meio das igrejas reformadas. São tantas notícias assim assustadoras que nos chegam, né? Parece que as doutrinas da graça têm sido um pano de fundo para uma vida moral frouxa. Que a salvação pela graça dá margem para isso, né? É como se apenas
dizer de qual os 5 pontos do calvinismo fosse, de fato, abraçar a fé reformada. Pensem só em quantos escândalos chegam aos nossos ouvidos, não é? Adultério, fornicação, muitas vezes por parte das próprias lideranças. Falta de moderação no consumo do álcool, pornografia, é mau testemunho para o mundo todo ver. É um prato cheio para aqueles que odeiam a igreja, não é? Consciências entorpecidas. Mais do que isso, eu queria que a gente pensasse hoje também, não só nesses grandes escândalos, mas naqueles pecados que não vêm a público, né? Os nossos pecados de estimação, que vão cauterizando a nossa consciência dia a dia. Mentiras, mesmo que sejam aquelas mentirinhas que a gente diz que é por uma boa causa. É para não magoar fulano. Aí para não magoar fulano, a gente ofende o grande Deus, né? Ganância, quantas vezes nós somos infiéis com os nossos dízimos e ofertas. Desprezo pelas disciplinas espirituais. O povo de Deus tem cada dia menos separado tempo para oração, leitura bíblica, para o culto doméstico. O descaso com o dia do Senhor, irmãos. Vejam só. Semanalmente, o Rei do Universo nos convoca para comungar com Ele, para ter comunhão com Ele, para adorar o seu santo nome, para celebrar a sua aliança conosco, para ter comunhão com outros irmãos que são participantes dessa mesma aliança. Ser servidos da sua palavra ali. A simplicidade do culto reformado muitas vezes esconde a grandiosidade do momento. E nós temos sido relapsos com isso. A grandiosidade dessas do culto do domingo rotineiro, do dia do Senhor, não é encontrada em local nenhum no mundo. E nós temos pecado contra isso. E pior do que pecar contra isso é que nós temos normalizado isso. A lista dos nossos pecados é grande. Mas não deve ser assim, irmãos. O cidadão do reino, ele tem fome e sede de justiça, da justiça de Cristo, e ele é saciado dela, uma vez que ele crê no Senhor. Então, a partir de então, o objetivo da sua vida passa a ser se tornar cada dia mais parecido com seu Salvador e glorificar o seu santo nome através da sua obediência. Glorificar o seu nome e lutar dia a dia até as últimas forças contra a natureza caída que ainda resiste. Até que o dia do Senhor se manifeste. Então, finalmente, essa fome será plenamente saciada e nós não precisaremos mais conviver com a nossa própria injustiça. Então, irmãos, hoje nós conseguimos andar um pouco em direção a esse retrato que Cristo nos trata ali daqueles que seriam os cidadãos do reino. E em tempo oportuno a gente vai seguir com as próximas 4 bem-aventuranças. Bem? Que nós possamos não sondar o nosso coração à luz desse ensino, orar e pedir discernimento ao Senhor. Santo Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento aqui, pelas palavras do Teu Filho Jesus, que elas não sejam palavras domesticadas, Senhor, pelo muito conhecê-las, que elas possam fazer a Sua obra em nossos corações, trazer transformação real e verdadeira, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai Santo. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ao Senhor?